Ali o Senhor reuniu aqueles homens através da vida do seu servo profeta Elias. E ali ele deu ordem para que, naquele momento, houvesse um desafio. E ali Elias, diante daqueles 450 profetas de Baal e daqueles 450 profetas de Aserá, lançou o desafio que o Deus que respondesse por meio do fogo, esse seria Deus. E a narrativa nos fala, irmãos, que o Senhor se manifestou diante de todos aqueles homens, diante do rei Acabe, diante dos filhos de Israel, e principalmente diante daqueles que adoravam Baal e Aserá, e comiam na mesa de Jezabel. E ali o Senhor se manifestou através do fogo, e todos viram que o único Deus é o Deus de Elias, é o Deus de Abraão, é o Deus de Moisés, e é o Deus que está aqui nesta noite para o louvor da sua glória. E todos se prostraram com seu rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. E depois, no capítulo 19 de 1 Reis, ainda com o profeta Elias, com medo de Jezabel, se retirou o caminho de um dia e foi para Betseba. E ali o Senhor ordenou um anjo que fosse o ali alimentar. E depois, mais na frente, Elias, com a força daquela comida e daquela bebida, caminhou 40 dias e 40 noites de volta ao Monte Horebe, o monte de Deus. Aleluia. E ali o Senhor se revelou para Elias mais uma vez. Naquele momento, o Senhor se manifestou de 3 formas: através de um grande e forte vento, através de um grande terremoto, e depois através de uma voz mansa e delicada. E lhe perguntou: que fazes aqui, Elias? E hoje o Senhor também te pergunta, meu amado, minha amada. Talvez você também esteja assim como Elias. Talvez você foi lançado involuntariamente numa caverna. Ou talvez você mesmo, voluntariamente, resolveu ir para esta caverna. Talvez um problema emocional, talvez sequelas por conta de doenças psicossomáticas, talvez sequelas que ficaram por conta de muitos traumas na tua vida, te levaram até esta caverna. Mas o Deus de Elias, o Deus de Moisés e o Deus de Abraão está aqui nesta noite para te dizer que Ele é contigo, igreja. Ainda que talvez você também tenha se colocado neste mesmo lugar onde Elias estava, conforme está escrito em 1 Reis 19. Mas o Senhor ordenará um anjo para te alimentar. O Senhor ordenará aquele que Ele quiser usar para prover na tua vida e manifestar o seu poder em teu favor. Porque Ele tem manifestado diante de todos os homens que creram nele a sua rica misericórdia, o seu grande amor e a sua graça salvadora, mas sobretudo o seu poder sobrenatural. Aleluia. E lá na frente, queridos, um pouco antes da partida de Moisés, este mesmo aqui do capítulo 3 de Êxodo, em Deuteronômio, no capítulo 28, o Senhor também ordena do monte Gerizim, fala do monte Gerizim para aqueles, Ele ordena a bênção para aqueles que o obedecerem e a maldição para aqueles que prevaricarem contra o Senhor, para aquele que desobedecerem os seus estatutos e os seus mandamentos, as suas ordenanças. Esse mesmo Deus que se manifestou neste monte, no Monte Horebe, no meio daquela sarça que não se consumia, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite, na Igreja Luz do Salvador. Somente quem crê, glorifique ao Senhor. Glória a Jesus. Glória ao seu santo nome, Senhor. Meus queridos, aqui, quando você olha para essa narrativa, Moisés estava ali, irmãos, apacentando o rebanho de seu sogro Jetro. Moisés estava naquele momento, queridos, aparentemente uma vida tranquila. Moisés com certeza não imaginava jamais que ele seria visitado pelo próprio Deus.
Com certeza, queridos, Moisés, para ele, numa idade que, conforme como está escrito aqui, queridos, ele já estava com uma idade avançada, irmãos. O relato fala aqui no capítulo 7, no verso 7, que Moisés já estava com 80 anos de idade, quando ele foi visitado pelo Senhor, nosso Deus. E ali, queridos, com certeza Moisés se encontrava num momento em que para ele estava tudo bem. Com certeza ele pensava que ali para ele era a vida que ele queria. Moisés com certeza não imaginava que ele estaria um dia diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Talvez também, meus amados, alguns de nós também nos encontramos às vezes acomodados. Talvez nós nos encontramos também em algumas situações que para nós parece que está tudo bem. Até aqui está tudo bem. Eu tenho uma vida tranquila. Não me falta nada. Eu estou bem. Estou bem financeiramente. Estou bem espiritualmente. Às vezes nós nos enganamos. Eu estou bem na minha família. Estou com saúde. E às vezes, queridos, você, mesmo com a idade que você tem hoje, mesmo sendo uma criança, sendo adolescente, sendo um jovem senhor, uma jovem senhora, ou um ancião, não importa a idade, quando Deus te chamar, Ele está te dando uma ordem, porque é Ele que veio ao teu encontro. Aleluia. Moisés estava com 80 anos, irmãos. Assim como um dia também eu estava com 35 anos de vida, e não imaginava que um dia também o Senhor pudesse se manifestar para mim, e me resgatar apenas com 35 anos. Quisera eu ter nascido no berço evangélico, mas o tempo é do Senhor. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E eu quero te dizer, meu amigo, talvez você imagine assim, mas eu sou muito novo ainda. Por que eu irei servir a Deus? Por que eu irei desperdiçar minha juventude servindo a Deus? Por que eu irei desperdiçar as meninas, as namoradas? Por que eu irei desperdiçar os meus amigos? Meu querido irmão, quero te dizer uma coisa nessa noite. Se o Senhor te chamou, Ele, com certeza, Ele te capacitará para que você, meu amado, vença todas as barreiras, tudo aquilo que te atrapalha, para que você tenha uma comunhão verdadeira com o Senhor. O mesmo Deus que chama é o Deus que capacita. O mesmo Deus que chama é o Deus que habilita. Aleluia. E se você verdadeiramente aceitar o chamado do Senhor, assim como Ele fez na vida de Moisés, como Ele fez outrora na vida de Abraão, um pouco antes, e depois na vida de Elias, Ele poderá também fazer na sua vida. Não existe idade, não existe momento, não existem possibilidades para Deus. É na hora que Ele determinar, é no momento dEle. E da mesma forma como aconteceu aqui, queridos, Ele se revela para quem Ele quer, da forma como Ele quer e no momento que Ele quer. Assim Ele fez na vida de Moisés. E aqui, irmãos, essa missão que estava diante de Moisés. Moisés ali, com certeza, assim como eu ou você, estaríamos diante daquela missão, achando-nos improváveis de conseguirmos cumprir com esta missão, achando-nos, de certa forma, que nós estaríamos ali incapacitados e sem condições de cumprir com esta missão. Moisés ainda tentou resistir por 3 vezes, mas o Senhor estava dizendo para ele, como ele diz aqui, irmãos, no versículo 12: certamente serei contigo, e isto te será por sinal. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Glória a Jesus. Meus amados, o Senhor, Ele é um Deus de promessas. Ele é o cumpridor da sua palavra. Ele é o cumpridor das suas promessas. Nenhuma da sua palavra, nenhuma das suas promessas caiu por terra. O Senhor, todas as vezes, quando Ele dá uma ordem, quando Ele dá uma missão ao homem, Ele se responsabilizará, igreja. Ele se responsabiliza pela tua vida ministerial, pela tua família.
Ele se responsabiliza pelo teu trabalho, pela tua vida financeira. Enquanto eu estou aqui, meus amados, a minha esposa está travando sérias lutas contra enfermidades. Mas eu creio no poder do Deus que eu sirvo. Já foi desenganada pelos médicos. Já teve parada cardíaca, parada respiratória. Está lutando, meus irmãos, contra sérias enfermidades, sequelas, traumas, fibromialgia, neuropatias, doenças psicossomáticas, severas enfermidades que têm afligido a alma daquela mulher. Mas eu estou aqui, queridos, porque eu estou obedecendo a missão que o Senhor entregou em minhas mãos, crendo no poder do Senhor, crendo nas suas promessas, porque eu sei que está escrito que bom é o final de todas as coisas, melhor do que o princípio delas. E as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, igreja. Aqui eu quero enfatizar, queridos, e não quero me alongar muito, porque ainda existem outros amados irmãos, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus que irão pregar. Mas eu quero enfatizar aqui acerca exatamente desta missão, igreja. Quando nós olhamos aqui, queridos, para Moisés, assim como também para cada um de nós, os Moisés aqui desta noite, nós sabemos, irmãos, que a maior missão que o Senhor entregou em nossas mãos foi a de proclamar o Evangelho a toda a criatura. A tua vida, a tua história não se resume somente aqui. O Senhor tem muito mais para fazer na tua vida, igreja. Além do que você imagina, além do que você pensa, além do que você espera. O Senhor quer te usar para que você alcance muitos e muitos que estão aí fora. Assim como outrora você também foi alcançado pelo poder do Evangelho da graça de Deus. Mas é necessário, queridos, entendermos algo. Além desta principal missão que eu e você temos, que é de proclamar o Evangelho a toda a criatura, existem missões também específicas no qual o Senhor Deus entregou em tuas mãos, igreja. Olhe para a história deste homem. Moisés, irmãos. Moisés se achava ali indigno, incapaz. Moisés se achava ali que ele não tinha condições humanas alguma de cumprir com esta missão. Mas Moisés foi levantado por Deus como um grande líder, legislador, profeta e, sobretudo, o libertador do povo de Deus. Talvez o Senhor também te chamou nesta noite, meu amado, minha amada, para ser também um grande intercessor. Muitas vezes, queridos, nós achamos que a nossa intercessão não está subindo, não está passando nem da parede, nem do teto. Muitas vezes, meus amados, nós achamos que as nossas orações não estão surtindo efeito. Mas eu quero te dizer uma coisa, meus amados. Aprendamos com a Escritura Sagrada que os grandes homens e mulheres de Deus só venceram através do poder da oração. Glória a Deus. Do poder da intercessão. Estes homens aqui, queridos, eles só venceram as batalhas, só venceram as guerras, as lutas, porque eles confiaram no poder da oração. Glória a Deus. É certo que lá na frente, em Hebreus capítulo 11, nos diz que nem todos alcançaram a promessa, mas eles já sabiam que no futuro vindouro, na eternidade, haveria uma grande recompensa para cada um deles. Moisés foi chamado, irmãos, com este grande propósito de ser o libertador do povo de Israel, do povo hebreu. Ele sabia, irmãos, da grande responsabilidade que estava por vir. E você, meu amado, você, minha amada, olhe também para a história de um outro homem, um personagem bíblico, que também é muito admirável. Olhe para a história de José, queridos. José teve que passar pelas provações, teve que ser lapidado, teve que ser moldado na casa do oleiro, para que um dia fosse levantado como um governador de toda a província do Egito, e como um grande líder, e como um grande provedor do povo de Deus. Talvez você esteja sendo passado também moldado
lapidário. Talvez você também esteja descendo a casa do oleiro. Mas se você também aceitar esta missão, queridos, uma missão específica que o Senhor entregou nas mãos deste homem e que poderá também estar entregando em tuas mãos, igreja. Glória. Para te levantar também como um grande líder. Quem sabe se um líder político também. Porque no Congresso Nacional, no Congresso ali, nossa Câmara Municipal, no Governo do Estado, em tantos outros âmbitos da política do nosso país, há muitos homens que estão trabalhando, mas é para as trevas. Às vezes também, queridos, nós negligenciamos uma realidade. Eu não gosto de falar de política, mas às vezes o Senhor Deus, Ele levanta homens para nos defenderem diante daqueles corruptos que estão ali. Glória a Deus. Assim como Ele levantou José, levantou Daniel, homens que também tinham missões específicas, além de adorar e glorificar o Senhor através das suas vidas. E o Senhor também pode querer nesta noite, se Ele quiser de fato fazer, Ele fará. Mas se você permitir, esta missão que talvez Ele entregou em tuas mãos. Mulheres, olhe para o exemplo de Esther. Esther que foi uma mulher que teve sabedoria, mas foi estrategista. Aleluia. Para chegar diante do rei, não poderia chegar de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas ela, ali orientada pelo Espírito de Deus, teve aquela estratégia e clamou para que todo aquele povo que estava em Suzã estivesse durante 3 dias e 3 noites ali em jejum, clamando pela vida dela. E Deus a agraciou, igreja. Ela chegou diante do rei, o rei Assuero, e ali a sentença que estava decretada para Mardoqueu, a sentença que estava decretada para todo o seu povo lá em Suzã, o Senhor mudou aquela sentença de morte para a novidade de vida. E todos foram salvos por conta da intercessão, do poder da oração, do poder do jejum, do sacrifício a Deus em favor daquela mulher, em favor da rainha Esther. E todos viram o resultado, queridos. E talvez a missão que o Senhor entregou em tuas mãos, eu não sei qual é, meu amado, minha amada. Mas uma coisa eu sei, que além de pregarmos o Evangelho a toda criatura, muitas coisas o Senhor quer fazer através da sua vida, igreja. Olhe ao Senhor, clame a Ele, peça a direção do seu Santo Espírito, busque no Senhor. Com certeza o Senhor, Ele te revelará. E eu tenho a plena convicção, meus amados, que enquanto eu estou aqui, trazendo da parte de Deus essa mensagem para a tua vida, o Senhor falou contigo sobre determinadas missões específicas, homem e mulher de Deus, missões que você sabe que o Senhor já havia revelado para você, através dos sonhos, através das visões, através da revelação dos santos profetas. Mas que o Senhor nesta noite, Ele está aqui te recordando para trazer à tua memória aquilo que Ele já havia te dito antes. Aleluia. Então tome posse no nome de Jesus. Amém. E receba, porque o Senhor quer fazer grandes coisas. Receba em nome de Jesus, igreja. Enquanto o Rei das Trevas estão aí, queridos, reunidos, estão aí reunidos e unidos em um propósito objetivo. Nós, como igreja do Senhor, amados, nós temos que marchar unidos. Temos que marchar em um só espírito, em um só clamor, em uma só verdade, crendo e confiando nas promessas de Deus para nossas vidas. Todos nós que estamos aqui, nós somos aqui, queridos, agraciados por Deus. Nós somos aqui, queridos, trazidos a este lugar nesta noite, porque o Senhor nos trouxe com um grande propósito. Porque nós somos um milagre de Deus, igreja. Quem éramos nós? Já éramos para ter sido ceifados. Mas o Senhor nos trouxe nessa noite para lembrar a cada um de nós que a missão que Ele entregou em nossas mãos, Ele espera que cada um de nós venhamos a cumprir para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu concluo esta mensagem desta noite falando a você, meu amado e minha amada. Não se esqueça dos propósitos, dos planos e, sobretudo, da principal missão que o Senhor entregou em tuas mãos, em nome de Jesus.
Continue orando pelo nosso amado pastor Silvio e pela missionária Keila. Ore por este casal, irmãos. Ore por sua família. Interceda uns pelos outros. Se não houverem orações nos bancos, amados, não haverá poder nos púlpitos. Não haverá poder, irmãos, se nós não estivermos orando e intercedendo uns pelos outros. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço pela rica oportunidade, em nome de Jesus.